Olá! Está agora o Pautas da Tarde, transmitido aqui pelo portal e Rádio Soluções Sociais. Para você que não me conhece ainda, eu sou a Sônia Nogueira e todas as segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 14 horas, sempre estarei trazendo um novo conteúdo para você. Mas antes de nós falarmos da nossa pauta de hoje, eu vou pedir para você já se inscrever no canal, dar o seu joinha, seu like, apertar o sininho e compartilhem para que outras pessoas tenham acesso ao mesmo conteúdo que você. Bom, a pauta de hoje é bem interessante, fala sobre autoestima e beleza, como que você está, como que você acredita que está a sua aparência, como que está realmente essa questão da sua autoestima diante da imagem que você vê de si mesmo. Enfim, hoje nós vamos ter aqui a Karina Almeida, que vai estar compartilhando aí um pouquinho da sua experiência e bagagem, e está falando um pouquinho, né, desses desafios, possibilidades e também soluções. Karina, seja muito bem-vinda! Muito obrigada, Sônia. Carinho, toda a dedicação e confiança aí de poder compartilhar um pouco mais de conhecimento, né? Um pouco da minha história para ajudar ainda o próximo. Ai, Karina, eu que agradeço por você se dispor de um tempo para estar aqui, mesmo diante da correria, né? Eu falo que é os bastidores que todas nós mulheres enfrentamos, mas mesmo assim, diante de toda a sua correria, você se dispôs de um tempo para estar compartilhando um pouquinho aí do seu conhecimento, né? E de tudo aquilo que você, né, vem fazendo aí na sua trajetória profissional. Mas antes de nós falarmos da nossa pauta de hoje, eu vou pedir para você, né, se apresentar, até mesmo para as pessoas saberem o que você realiza, o que você faz, sua bagagem, experiência e até o motivo que vai estar sendo fundamentado que nós vamos estar compartilhando aqui hoje. Sim. Bom, na verdade eu falo que eu sou cabeleireira e maquiadora de formação, mas de início, né? Mas na verdade o cabelo e a maquiagem foi só o contexto que o universo encontrou de eu conseguir me conectar com as outras pessoas, né? Eu falo que hoje eu me denomino missionária de beleza e autoestima. Mas eu tenho, então, mais de 20 anos de formação, né, como cabeleireira e maquiadora. Faço hoje a representatividade do time artístico da marca Vela para o Brasil e do time artístico de Gama Italy Brasil também. E recentemente fui buscar na Europa aqui meus certificados de embaixadora master do visagismo no mundo, podendo agora então propagar ainda mais, né, essa filosofia, vamos dizer assim, onde ajuda tantas pessoas a conseguir se comunicar de forma assertiva com o outro e assim ter uma vida melhor, vamos dizer assim, e mais feliz, né, através da autoestima. Mas através de tudo isso, né, que eu fui buscar da beleza, vamos dizer assim, o que me deu fundamento mesmo foi a formação como coach na IBC, no Instituto Brasileiro de Coach, que eu aprendi um pouco mais a me comunicar com os humanos, né, no modo geral, me transformando então como embaixadora do conceito chamado de beleza sistêmica, que vem um pouco desse processo de juntar todo esse conhecimento com a beleza, junto com a autoestima, né, e estratégias, vamos dizer assim, para a gente conseguir nos empoderar e conseguir sentir mais seguro e mais confiante, conseguir, assim, cada vez mais conquistar mais os nossos desejos, né, principalmente se for em prol de um mundo melhor. Ai, gente, olha só que riquíssimo, ou seja, tornando Foi um totalmente... resumo. Ai, gente, olha, tornando totalmente diferenciado o trabalho que você vem realizando, né, de uma forma muito profunda. Bom, e tem tudo a ver com o que nós vamos estar compartilhando aqui hoje. Para você que está em casa, sabe que todos os conteúdos, né, as matérias que nós colocamos aqui, realmente está nas mídias e se você desejar estar lendo na íntegra, pode procurar que você vai encontrar. Mas aqui no Pautas da Tarde, como você já sabe, a gente pega somente um trechinho específico para estar dando o nosso ponto de partida. E Karina, tem uma matéria aqui que ela é bem interessante, que eu acredito que vai realmente, né, fazer com que as pessoas que estão nos acompanhando se identifiquem. Nós vamos estar falando um pouquinho, né, sobre a autoestima. E a matéria fala da seguinte maneira: beleza e autoestima, o impacto psicológico dos procedimentos estéticos, né? E aí tem um trechinho aqui que eu achei muito interessante, né? Que fala da seguinte maneira: a autoestima está intrinsecamente ligada à percepção que uma pessoa tem sobre a sua própria beleza. Quando alguém se sente bem consigo mesmo e está satisfeito com a sua aparência, a autoestima tende a ser elevada. Porém, quando a insatisfação com a aparência física prevalece, a autoestima
física prevalece, a autoestima fica abalada. E é aí que os procedimentos estéticos demonstram seus benefícios para a melhoria da autoestima das pessoas. Ao permitir que indivíduos façam ajustes em sua aparência, esses procedimentos ajudam a alinhar a imagem que eles têm de si mesmos com a imagem que desejam projetar para o mundo. Bom, acho que esse trechinho ele é o suficiente para o nosso ponto de partida. Karina, diante da sua experiência, é real esses desafios? Olha, é real esses desafios e vou dizer até mais, viu? Nós, né, o ser humano, vamos dizer assim, ele tem uma forma de funcionar, uma forma biológica de funcionar. E essa forma biológica de funcionar está diretamente ligada a como nós nos sentimos, né? Como diz Einstein, nosso cérebro ele age de 96% a 95% de forma sinestésica, não racional. Então, quando a gente decide tomar alguma decisão, na verdade, o nosso corpo já sentiu. Agora, imagina como nós nos sentimos, né? É igual você falou, citou agora anteriormente, a autoestima é diferente de autopercepção, de autoimagem, de como você se vê. Então, depende se você se vê com uma imagem que você considera positiva, você se sente bem. Caso contrário, isso não. Então, isso mostra como o nosso cérebro, ele realmente molda, vamos dizer assim, a nossa realidade, né? Podendo nos afetar de forma positiva ou negativa. Então, essa transformação, quando a gente busca, né? Vamos falar de transformação exterior, na verdade, é muito mais você conseguir trazer para fora o que você está sentindo, então, muito mais equilibrar a sua beleza interior, né? E comunicar quem você realmente é através do que você se vê no espelho, do que o outro vê. Então, você conseguir hoje ter uma autoestima elevada, vamos dizer assim, faz você conseguir encarar a vida de uma forma mais positiva, faz você ter mais fortaleza, vamos dizer assim, nas suas batalhas, mais certeza em suas decisões, né? Deixando você menos vulnerável. E ao contrário disso, quando você não tá se sentindo bem, tem até aquele ditado, quando você não tá bem, nada vai bem. Ou uma mulher de cabelo arrumado não quer guerra com ninguém. Então, quando você se arruma, né, se vê bem, se sente bem, vamos dizer assim, todo o restante se transforma, se desenvolve de uma forma mais fácil. E aí você automaticamente consegue também ser uma pessoa mais leve, né? Mas hoje em dia, com essa ditadura, vamos dizer assim, da beleza, principalmente através das redes sociais, acaba, às vezes, deixando a gente um pouco mais vulnerável. Por isso que é muito importante a gente também pensar que a autoestima também pode ter, de repente, ali um cuidado especial, porque ela pode também ser negativa se você, de repente, é além daquilo que tem dentro do vaso, né? Eu falo que uma forma que quando você precisa se sentir bem, você exteriorizar algo que há dentro de você. Quando você tenta alimentar ou criar uma imagem, de repente, que não é você também não consegue sustentar por muito tempo. E isso pode também trazer certas depressões, vamos dizer assim, né? Principalmente vendo essas vidas perfeitas de rede social, né? A gente olha, nossa, casais perfeitos, corpos perfeitos, belezas perfeitas, e a gente olha para nossa vida, às vezes, e fala, nossa, minha vida não é essa. Só que a gente não sabe também, né, o que nós falamos no início, o que passa nos bastidores. As pessoas postam muitas vezes só as partes bonitas, né? E isso afeta diretamente as pessoas que estão mais vulneráveis, podendo fazer com que as pessoas tenham ocorrências de sintomas depressivos, ansiedade, riscos de suicídio, insatisfação com a própria vida, sensação de não pertencimento e muitas vezes ditado pela comunidade em que está inserido, às vezes a própria família, né, vamos dizer assim, influencia muito. Religião também, cultura, vamos dizer assim, né? A companhia, né? O que diz os mandamentos, me digam quem és, que te direi quem és, é um pouco isso, né? Você muitas vezes se relaciona com pessoas que têm uma percepção de mundo se próxima, vamos dizer assim, ou parecida com a sua. Caso contrário, você não consegue conviver muito com uma pessoa que não tem os mesmos valores, os mesmos princípios, né? Então, quando você fala se beleza e autoestima está interligada, vamos dizer assim, que está diretamente interligada. Mas beleza não é aquele estereótipo que a gente colocava anteriormente, né? Uma moda de departamento, que a beleza tem que ser assim, assim, assado. Muito pelo contrário, você tem que, na verdade, compreender que a autoestima, ela vai te trazer um benefício se você realmente conseguir colocar para fora, vamos dizer assim, né, esses muitos eus que há dentro de você. Então, uma sensação de pertencimento, uma sensação de autovalorização, uma sensação de amar e acolher os seus defeitos também, né, não só as suas qualidades, porque quando você fala
das armadilhas da autoestima, né? Vem a soberba, que é você se sentir demais, e é um pouco disso também. Quando você só quer acolher seu lado positivo e esquece de acolher, né? Ou você até se nega seu lado negativo. Só que não, a autoestima é você acolher com sabedoria seus dois lados e desenvolver e melhorar aquele lado que de repente você não tá tão bom, vamos se dizer assim, né? Que você pode melhorar. E afinal de contas, a jornada da vida é isso, né? A gente justamente conseguir olhar as áreas de oportunidade onde nós podemos melhorar como pessoa, como indivíduo, né, ajudando o próximo, e assim evoluir, e se Deus quiser aí, continuar essa evolução positiva sem parar, né? Então é muito importante, a gente tem que considerar isso, inclusive no mundo hoje, onde as aparências é tão importante, onde vem aumentando drasticamente números de pessoas dependentes químicas, pessoas com tentativas de suicídio, com disforia de imagem, né, porque não gosta do que vê, muitas vezes por coisas, situações que são pré-julgadas ou ditadas, vamos dizer assim, também pelo outro, né? Eu falo que muitas vezes... E curiosamente, né, diante de tudo que você vem compartilhando, percebe-se, nós percebemos, né, a gente acompanha, de certa forma, as redes sociais, acompanhamos tudo, as pessoas querem condicionar padrões. Então, você vê, padrão do cabelo assim, padrão do preenchimento facial assim, padrão que não sei o quê, e isso fica, né, de certa forma, mostrando quantas pessoas elas se tornam insatisfeitas com elas mesmas. E também mostra que quanto mais, né, as pessoas se conhecem, mais elas se aceitam e mais elas buscam, né, profissionais que compactuam com o extrair dessa essência e igual você falou, né, tem algo muito interessante que você compartilhou, que eu vou falar, que eu acredito que a maioria das mulheres, elas vão acabar se conectando, que a gente fala, né, do cabelo, né, da aceitação do cabelo. Se buscar um profissional que faz visagismo, né, da forma que você colocou, que sabe o melhor corte para o seu cabelo, que sabe o melhor corte, aquilo que vai ficar bom para o seu rosto, essas coisas, já começa a trazer essa essência da pessoa de aceitação, de mostrar para ela, ó, tá vendo? Você não precisa exatamente ter o cabelo assim para você ser aceito, porque você assim, você vai ficar muito melhor e vai estar dentro da sua essência, mais ou menos assim, né? Mas enfim, me fale um pouquinho sobre isso. É o tal da armadilha da autoestima mesmo, né? Quando a gente fala, eu falo muito sobre beleza, o que é a beleza sistêmica, como eu falei? O conceito de você ter a beleza em equilíbrio com a sua vida, porque muitas vezes eu acredito que a beleza tem que nos libertar, não nos aprisionar. Né? Quanto mais refém nós ficamos do processo, não é beleza para mim, né? Beleza é quando você passa mais tempo se arrumando do que arrumada, não é beleza. A vida tem muitas outras características em forma de beleza para a gente aproveitar. Então, quando a pessoa muda o cabelo, pelo que outro fala, porque ela não se sente bem e vira escrava desse processo, eu acredito que ela acaba entrando nessa armadilha da autoestima, porque ela tenta, de repente, se ver ou ficar de uma forma no qual ela, de repente, acredita que seja melhor, né? E acaba sendo escravo daquele processo. Então, quando você vai num profissional que não entende essa questão de você poder ter o seu cabelo natural e fazer transformações periódicas não definitivas, pode ser uma coisa positiva, você acaba ficando escrava. Eu, com meu cabelo mesmo, como né, nós já conversamos, eu até entrei nessa saga, vamos dizer assim, por isso. Porque no passado eu alisava o meu cabelo, porque no passado, 10 anos atrás, né, não tinha esse universo que a gente tem hoje sobre essa questão até de aceitação. E de por isso que até eu mesmo, né? E de compreensão. A maior interessada e transformada nessa jornada de conhecimento é aplicar em mim mesma, porque eu mesma tinha essa crença de que meu cabelo não era bonito, sabe? De que meu cabelo não era usável, que eu não usava meu cabelo natural, eu não estava bonita. E porque eu ouvia de repente as referências que eu seguia e me colocavam em caixinhas, né, em padrões, onde eu tinha que ser assim, senão eu não era bonita. E aí muitas vezes eu não valorizava minha beleza, valorizava a beleza do outro e virava escrava desse processo. Então a ideia de você buscar um profissional que seja qualificado e que entenda essa questão, que queira ajudar você a se amar, vamos dizer assim, porque eu acho que antes de você fazer a mudança, você tem que amar o seu cabelo para que a mudança seja uma opção e não uma obrigação. Quando a nossa mudança ela acaba sendo uma obrigação e não uma opção, você se transforma escravo do processo, vamos dizer assim, né? Então você é refém, vamos dizer assim, dos padrões. E eu acredito que ninguém tem que... A diversidade que nos torna seres únicos, né? Então a gente tem que vibrar realmente
realmente valorizar essa diversidade, porque se não fosse o outro ser diferente, eu ser diferente, cada um ser de um jeito, nós não teríamos um mundo em equilíbrio, né? Seria muito ruim se todo mundo fosse igual, de repente pensasse da mesma forma. A gente não teria um equilíbrio. Claro que tudo em excesso faz mal, como nós estamos falando, assim como a armadilha da própria autoestima. Ó, Por que a gente tem... e às vezes nem é só questão da armadilha da autoestima. Por exemplo, eu caí, eu falo, assim como você fala, por exemplo, para mim, diante da correria, a gente acredita que alguns procedimentos vai facilitar a nossa vida. Só que aí a gente acaba, por exemplo, se tornando meio que refém. Então, por exemplo, meu cabelo hoje, vamos dizer assim, eu acabo aplicando, né, alguns procedimentos para poder realmente alinhar os fios, para quando eu acordar ficar mais fácil. Mas aí você começa a perceber que daqui um período você vai lá, você tem que refazer de novo, você tem que retocar aquilo. E realmente você se torna escravo daquilo, né? E isso, quando a gente começa a conversar com profissionais assim como você, que buscou esse caminho de autoconhecimento, esse caminho das pessoas se perceberem como elas são e cair cada vez menos nessas armadilhas, aí a gente começa a perceber, puxa, é mesmo, né? E se todo mundo desde sempre soubesse ou tivesse um profissional que pudesse auxiliar para deixar você o mais próximo da sua essência possível, vamos dizer assim, né? É isso mesmo. Mas o que me trouxe, eu não sempre pensei a vida toda assim, não, viu, Sam? No passado, como eu falei, eu até deixei essa armadilha aí dos padrões me consumir, porque eu acreditava que o caminho era aquele. E eu me libertei, vamos dizer assim, né? Depois comecei a fazer os projetos sociais mesmo, né? Eu acredito que em forma de tentar deixar, né, um legado, para o mundo, para o universo, eu penso hoje que usar a minha história, falar com relação a tudo que eu passei, a como eu me senti mal. Eu fico pensando se eu, como profissional, com toda essa habilidade, já era escrava do processo. Imagina pessoas que não têm essa habilidade profissional que eu tinha. Então, começou a me trazer uma reflexão, vamos dizer assim, muito grande quando eu falo que a gente faz projeto social, mas na verdade o projeto social é feito em nós, né? Então, tive a felicidade de 2019 ir para a África, principalmente para conseguir desenvolver o projeto social junto com a ONG Reino da Terra. E aí, quando você começa a ter uma convivência com outras culturas, com seres mesmo diferentes da sua bolha, você começa a falar, peraí, então, o meu cabelo não é tão feio assim, né? O que eu tava ouvindo, o que eu tava fazendo, o que eu tava percebendo é uma realidade, às vezes, de um lugar, uma realidade singular, eu digo, né? Não é uma realidade plural. Então, quando você começa a entender um pouco mais e respeitar, vamos dizer, a singularidade e se amar, como você mesmo falou, né? Como nós falamos no início, que o nosso cérebro ele é 95% sinestésico e 5% racional, você sente as coisas. Então, quando você usa também o seu cérebro racional, vamos dizer assim, para conduzir o seu sentir, você também pode, porque quando você fecha o olho, o seu cérebro não distingue o que é real do que não é. Então, se você é aquela pessoa que você olha, por mais que você não esteja 100% feliz com aquela imagem, na verdade, acho que todo mundo sempre vai olhar para alguma coisa, a gente sempre vai buscar, vamos dizer assim, algo que a gente poderia melhorar. Mas tem um ditado que eu falo que, de tanto que o diabo pintou o olho do filho dele para ficar bonito, ele pintou que furou. Então, às vezes, a gente busca uma perfeição, é uma perfeição que não existe, sabe? Assim, porque nós já somos perfeitos, né? Do jeito que exatamente, nós somos. Que Deus tão sábio, que ele nos fez únicos. Não tem ninguém igual a nós, né? Eu falo isso. Nós somos perfeitamente imperfeitos. Porque é justamente ter um olho maior que o outro, um lado da boca maior que o outro, sei lá, uma aba do nariz maior que a outra, que faz a gente ser único. Se fosse tudo igual, nós não seríamos, teríamos nesse padrão, né? É exatamente isso. Então a gente tem que tomar cuidado. O que a gente tem que fazer? Buscar os profissionais que façam processo de análises antes de criar mudanças. Então, análise de coloração pessoal para uma mudança de cor, análise de visagismo para corte, para mudança de corte. Porque aí você vai saber o que seu rosto expressa, o que o seu tom de pele expressa. Vai saber se é isso mesmo que você quer comunicar e a partir daí tem que gerar a mudança. Que é justamente você trazer esse equilíbrio, sabe? Sobre quem você é, a quem você quer ser. E essa metamorfose, essa evolução, vamos dizer assim, né? Essa transcendência da vida toda, é a liberdade que nos dá de mudar sempre. Porque que chato seria se a gente, de repente, não mudasse, né? Fosse aquela mesma pessoa, com aqueles mesmos valores que a gente tinha antigamente, mesmo com o dobro de conhecimento que a gente tem, né? Porque quando a gente acessa alguns conhecimentos na vida, nos transforma, as experiências nos transformam, né? E nos transforma em cima dos nossos valores, das nossas crenças, das nossas realidades. Então, como eu estava falando, quando a gente fecha o
nosso olho, o nosso cérebro não distingue o que é real do que não é. Então, quando a gente olha no espelho, a gente tem, por mais que a gente não veja essa imagem que a gente desejava, sinta como se você já fosse essa pessoa, sabe? Em vez de pedir algo, agradeça pelo que você já tem. Porque às vezes a gente olha tanto para a grama do vizinho, a gente esquece que nós temos 2 braços, 2 pernas, né? Ou temos a saúde, temos a vida. Se de repente nós estamos respirando, nós temos o ar, gente, que é de graça, puro, que a gente não vive sem, temos alimento, temos a água, a gente tem tanta coisa para agradecer que está aí a nosso favor, disponível para a gente, né? E a gente, ser humano, está destruindo, tudo certo, né? Mas então eu falo que se a gente de repente começasse agradecendo e com tudo que a gente tem mesmo, tentar transformar esse sentimento, vamos dizer assim, né, ruim ou de querer para um sentimento positivo de realização, de gratidão, tudo se transforma, tudo se transforma. Então, buscar profissional que de repente queira ensinar você a cuidar do seu cabelo, queira ensinar você a se arrumar sozinha, até porque muitos profissionais às vezes querem que você fique nessa escravidão, quer fazer algum look, um corte que você só consiga arrumar quando vá para o salão, para justamente você ir sempre pro salão e ser escrava, igual você falou, porque você viu, né? Infelizmente, a gente acaba tentando arrumar umas facilidades, e às vezes essas facilidades, elas até ocorrem, mas depois você vai lá, tem que estar retocando, tem que estar fazendo isso, fazendo aquilo, enfim. Olha, Karina, se deixar, nós vamos ficar aqui o dia inteiro, porque tem tanta coisa legal para compartilhar, tem tanta coisa legal para falar, e como todos sabem, o Pautas da Tarde realmente, ele é curtinho, ele é aquele gostinho de quero mais, né, para poder realmente as pessoas estarem acompanhando, e a gente está trazendo, né, muitos outros temas e conteúdos para estar compartilhando. Bom, mas antes de nós, né, finalizarmos esse trechinho aqui, diante da sua experiência, o que você sugere de solução para quem está ouvindo e quer começar a dar esse primeiro ponto de partida? O que eu sugiro então para esse primeiro ponto de partida é você mudar a sua percepção sobre você mesma. Comece a se olhar no espelho de uma forma diferente, comece a se acolher, comece a se amar, e a partir daí buscar uma mudança externa, né? E a partir do momento que você busque uma mudança externa, busque profissionais qualificados que venham trazer para você essa singularidade, o que representa a sua imagem, como funciona o processo da comunicação através da sua imagem, para que você consiga unir quem você realmente é por dentro ou por fora, e assim ter uma vida perfeita em conexão, né? E se assim você conseguir ser mais feliz. Mas o primeiro de tudo seja grata, se ame, sabe? Se perdoe, porque às vezes a gente ama todo mundo, perdoa todo mundo e só se judia, né? Então, se ama, se acolhe, sabe? Seja grato por você, acolha seus erros, seus defeitos. E a partir desse momento que você se acolhe, se abraça, você com certeza já vai conseguir ter um sentimento, se sentir melhor, vamos dizer assim, ter uma melhor e assim automaticamente ter uma melhor autoestima. E quando buscar essa mudança externa, busque profissionais qualificados que sejam especializados em análise de coloração pessoal, análise de visagismo, para fazer uma mudança externa, ou até os próprios personal stylist para fazer análise de roupa, né? Porque tudo que nós usamos com cor, corte, volume, textura, quer comunicar algo. E existem 2 tipos de pessoas no mundo hoje. A pessoa que influencia e a pessoa que é influenciada. E eu pergunto para você, quem você quer ser? Acompanha aqui os conteúdos. Eu falo que nós aqui do Pautas da Tarde, todos nós estamos muito bem amparados, as mulheradas que estão aí nos acompanhando, a mulherada que está aí nos acompanhando, que está assistindo, já percebeu que nós temos profissionais aqui de peso, todo mundo com a sua contribuição, todo mundo realmente disposto a fazer acontecer, e nós brevemente vamos estar compartilhando algumas novidades. Mas, Karina, para quem está gostando aí do nosso conteúdo, do que está sendo compartilhado, quais os meios de comunicação, as redes sociais que as pessoas podem estar encontrando você? Vocês podem me encontrar no Facebook, no Instagram, TikTok também, né? @Karina Almeida Pro, Karina com K. Lá você vai conseguir encontrar e ter um acesso direto a todo o meu trabalho, falando um pouco mais. Contrapartida, você vai me encontrar também em cursos através das plataformas da Vela, da Gama, também na Beleza na Web, ou no próprio YouTube mesmo. Se você digitar lá Karina Almeida Cabeleireira, você vai encontrar sempre alguma coisa que eu espero que te ajude, de repente, a te libertar com esse processo, como eu falei. E logo mais aí vamos também estar lançando algo muito singular para vocês, que vai ser além de um canal, que é trazer um pouco dessa ajuda mais
mais próxima, vamos dizer assim, é ouvir nossos ouvintes, saber qual é a dificuldade deles e, através de vídeo, ajudá-los a solucionar esses problemas e ser uma pessoa mais feliz através da beleza. E, além Ai, disso, os projetos sociais, deixa eu falar só um gancho, assim, que eu acho que o social é o legado de todo mundo tem que se doar de alguma forma, né, ajudar o próximo de alguma forma, viemos para servir, não só para ser servida. Então, também um projeto social, quem quiser fazer formação na área da beleza, nós temos um projeto que chama Beleza Solidária, que damos formações para empoderar as pessoas através da área da beleza e assim conseguir ter mais autonomia da sua vida. E fazemos multirão de atendimento também, junto com todo o Brasil, junto com a ONG, junto com Sula Miranda. E se você quiser participar, vai lá no Instagram, @CarinaAlmeidaPro, que eu também vou ter o maior prazer de estar respondendo vocês e trazendo vocês para o projeto. ai, Karina, vamos marcar mais vezes para você voltar aqui, explicar um pouco mais sobre esses projetos, falar o que é realizado, como que as pessoas podem alcançar e conectar melhor com os trabalhos que você vem realizando. Enfim, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu te agradeço, obrigada por tudo, contem comigo, gente, vamos se amar para a gente mudar o mundo e ser feliz, hein? Tudo de bom, maravilhoso. Eu que Gratidão, agradeço. obrigada. Um beijo, até a Fica com próxima. Tchau, Deus, tchau. até a próxima, tchau, tchau. E para você que ficou até aqui, muito obrigada pela sua participação. Coloca aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo, o quanto esse conteúdo realmente agregou e somou para você. Enfim, tudo que é feito aqui é para você. E para você que não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva no canal, dá o seu joinha, seu like, aperte o sininho, compartilhem para que outras pessoas tenham acesso ao mesmo conteúdo que você. E lógico, acompanhe os nossos conteúdos, entre ali no portal Soluções Sociais, onde você vai encontrar artigos e conteúdos que pode estar assim, te auxiliando e te ajudando, falando realmente de fato que existem os desafios, mas colocando também que as soluções estão mais próximas do que você pode imaginar. Baixe também a Rádio Soluções Sociais, que está ali com entretenimento 24 horas para você, que logo vai ter mais novidades, mais interação. Enfim, baixe no seu celular via Play Store, via iOS, que está lá sendo compartilhado com você. E lógico, acompanhe aqui os conteúdos do canal do YouTube do portal Soluções Sociais, onde também tem o País das Hipotenusas, conduzido pelo Major Ricardo Silva, que fala um pouquinho aí do que acontece, né, no país e no mundo. Enfim, tudo é pra você. E lembrando que toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 14 horas, sempre estarei trazendo um novo conteúdo para você. Até a próxima. Tchau, tchau!